Muito boa noite, Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para compartilhar uma palavra mais com você. Inclusive, o título da mensagem de hoje é Perdoar do íntimo do nosso coração. Tá? Esse é o mandamento do Senhor. E nós vamos ler hoje o texto de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23, onde fala do credor, a parábola do credor incompassivo. Aliás, já faz algumas semanas que nós temos falado sobre o perdão. E é muito importante que você faça uma análise muito sincera e muito profunda do coração. Nós temos que fazer essa análise do nosso coração para ver como ele está. Tá? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4, se eu não me engano, versículo 24. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. De repente você é uma pessoa que foi ofendida ou que ofendeu e precisa pedir perdão. Aliás, eu queria que você dissesse para mim, o que você acha que é mais fácil? É mais fácil pedir perdão quando você ofende uma pessoa? Ou é mais fácil você perdoar quando alguém te ofende? O que é mais fácil? Pedir perdão quando ofendemos alguém? Ou perdoar quando somos ofendidos por alguém? O que é mais fácil? Ou o que é mais difícil? Tá? A palavra de Deus, ela diz assim, ó, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos aqui na parábola que Jesus está falando? Era uma quantidade muito grande de dinheiro. Talento eram barras, para a gente poder entender, barras de ouro. Os estudiosos traduzem esse texto como se essa pessoa ela devia o equivalente ao trabalho de 200 anos, ou seja, para ela poder pagar aquela dívida, ela teria de 10.000 talentos, ela teria que trabalhar aproximadamente 200 anos. Como o ser humano não vive 200 anos, então isso quer dizer que aquela dívida, ele não tinha como pagar aquela dívida, tá? E essa parábola, então ela está falando de alguém que deve algo a alguém e não tem condições de pagar em vida, não tem condições nenhuma de pagar. E isso traz à memória, à nossa memória, a dívida que nós temos com Deus. O nosso pecado, o pecado do ser humano fez com que um justo padecesse lá na cruz, morresse lá na cruz, para nos salvar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? De repente você já sofreu alguma injustiça, e como a injustiça machuca, como a injustiça dói, você pagar por algo que outra pessoa fez de errado. Como dói a injustiça. Pois é, quando nós passamos por algum tipo de injustiça, nós podemos sentir, ainda que seja de longe, mas muito longe, o que o Senhor Jesus passou, porque ele morreu no nosso lugar, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e sofreu o castigo que era para vir sobre nós, tá? Por quê? Porque nós tínhamos uma dívida e não tínhamos como pagar. E ele segue contando essa parábola no verso 25 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se,
reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Você vê que ele não teve, nesse caso aqui, ele não teve dificuldade de pedir perdão, de suplicar o perdão. Foi humilde, ele se prostrou, ele pediu: olha, me dá uma chance, me perdoa, eu vou pagar. Ele não tinha como pagar. Mas mesmo assim, mesmo o senhor dele sabendo que ele não tinha como pagar, o Senhor perdoou ele, porque ele suplicou, ele foi humilde, tá? Assim como nós recebemos o perdão do Senhor, mesmo sem merecer, Só que o texto segue ali no versículo 28, capítulo 18, Evangelho de Mateus, verso 28. Olha. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves, ou o que me deves. Olha só, ele saiu dali da presença do Senhor, e que perdoou uma dívida que ele não tinha condição de pagar. Ele teria que trabalhar 200 anos para pagar aquela dívida, e uma pessoa não vive 200 anos, então ele não teria como pagar, e ele encontra um servo que devia a ele 100 denários. O que eram 100 denários? Um denário era o salário de um dia do trabalhador. Então, 100 denários era o trabalho de 100 dias. Ou seja, uma dívida, sim, havia uma dívida, e uma dívida que era possível pagar. Uma pessoa que deve 100 dias de trabalho, ela tem condição de pagar. E esse servo, né, começou a ser sufocado por ele, porque ele queria que ele pagasse aquela dívida. Então o verso 29 diz: olha, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. O mesmo que ele fez com o Senhor, o servo dele estava fazendo com ele. Ele se prostrou, ele pediu, ele falou: seja paciente, eu vou te pagar. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então, meu irmão, você observa aqui nesse texto que ele encontrou alguém que devia a ele algo que daria para pagar. Porém, ele não aceitou aquela súplica, ele não perdoou aquela dívida, sabe? Ele não foi misericordioso para com o seu conservo. Quem é esse conservo aqui? É aquelas pessoas que, como nós, têm uma dívida com o Senhor, com Deus, que não pode pagar e que possa haver feito um mal a gente. Você vê que ele não teve dificuldade de pedir o perdão, mas ele teve a dificuldade de perdoar. Às vezes, eu sei que às vezes é muito difícil a gente fazer, quando fazemos alguma coisa errada contra alguém, chegar a essa pessoa e pedir perdão. É difícil, não é fácil. Porém, mais difícil do que chegar a alguém a quem nós ferimos, a quem nós machucamos e pedir perdão, mais difícil ainda do que isso é perdoar a alguém que nos ofendeu, tá? E foi o que Jesus nos ensinou lá na cruz. Talvez você fale assim para mim: puxa vida, eu até perdoo. Se essa pessoa vier e pedir perdão para mim, eu vou perdoar ela. Mas se ela não vier, se ela não se humilhar, não pedir perdão, eu não vou perdoar não. Porém, não é isso que Jesus ensina. Jesus ensinou lá na cruz que mesmo no momento que ninguém pedia perdão, ninguém estava pedindo perdão, ele, com os braços estendidos ali na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você vê?
Então é esse o ensinamento de Jesus. O perdão nós liberamos antes mesmo que a pessoa peça perdão, ou até mesmo se ela não pedir o perdão. Agora, por que o Senhor manda que a gente perdoe? Qual é o propósito de Deus em nos mandar perdoar? Porque parece para a nossa mentalidade humana e o nosso conhecimento que ficou corrompido por causa do pecado, né? O conhecimento da verdade, do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim, ele ficou comprometido depois do pecado. Então a gente não tem o entendimento correto das coisas. O que parece ser bom pode não ser bom. O bom, por isso que Jesus disse que bom só existe um, e esse é Deus. Bom só existe um, e esse é Deus. Tá? Porque o sentimento, o sentido do que é bom e do que é ruim no ser humano se comprometeu ali no pecado. Então nós precisamos entender que quando o Senhor nos manda perdoar, Ele não nos manda perdoar porque isso seja algo ruim para nós. Hoje, até mesmo a ciência, ela comprova que o perdão é algo que cura a alma, que cura o corpo físico. Muitas pessoas estão doentes fisicamente por causa de um problema da alma, de uma falta de perdão. Muitas pessoas doentes emocionalmente por falta de um perdão, sabia? Muitas pessoas. O perdão, ele faz com que nós sejamos curados. O benefício é para a gente. O problema para a gente perdoar é que nós pensamos que o benefício é para a pessoa que nos fez o mal e nós estamos liberando ela, né, da culpa. Entendeu? Esse é o problema. Nós pensamos que nós estamos beneficiando a pessoa que nos ofendeu, quando em realidade quem está sendo beneficiado somos nós. Observe aqui nessa parábola que aquele homem que não perdoou, ele foi entregue aos verdugos, ele foi preso, né, na parábola. Essa parábola ela exemplifica muito bem a condição daquela pessoa que não quer perdoar. Ela vive presa, ela vive na mão do verdugo. O verdugo são os espíritos malignos que perturbam. A pessoa sofre e sofre, ela está presa, ela fica ali, presa, ela vira prisioneira. Agora, quando ela libera o perdão, então ela é liberta dessa prisão, a prisão da alma. Talvez você esteja assim nessa condição, preso na sua alma, você está preso, prisioneiro, na mão dos verdugos, sofrendo, porque falta perdoar. E ele fala que nós não somente devemos perdoar, no verso 35 ele diz, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um ao seu irmão. Perdoar do íntimo, lá do coração, é liberar aquela pessoa da dívida. Perdoar não é ficar depois remoendo, perdoar não é depois você ficar jogando na cara da pessoa o que ela fez, não, perdoar é você deixar. Perdoar é doar-se totalmente. Esse é o sentido da palavra perdoar. E você acabou. Aquilo lá não tem dívida, não existe mais a dívida, acabou. Isso é perdoar. Tá? Você não deve mais nada. A lembrança pode até virar, né? Porque quem foi ofendido, quem passou por um tipo de traição, enfim, de ofensa, é óbvio que ela vai vir, mas já não vai trazer a dor que trazia antes e já não vai sair da sua boca palavras de cobrança daquilo, porque se houver uma cobrança é porque todavia não há o perdão. A cobrança é quando não há o perdão. Você vê que perdão tem a ver com dar, com liberar. Assim como a mágoa tem a ver com dívida. Tanto é que a pessoa que está magoada, ela usa a expressão o quê? Fulano me paga. Você vê? Dívida. Uma relação de dívida. Essa pessoa me paga. Né? É uma relação de dívida. E nós somos chamados a perdoar do íntimo. Não é fácil? Não, não é fácil. É difícil? É muito difícil. Mas é o que Jesus nos disse. E é difícil, como eu disse, por causa da nossa natureza caída e corrompida, e com o conhecimento do que é certo e do que é errado foi comprometido. Porque quando o Senhor manda perdoar, não é você inocentar a pessoa que te fez o mal. Não, é você entregar
entregar, primeiro você se liberar daquele sentimento e entregar na mão do justo juiz. Sabe quem é o justo juiz? É o Senhor. Ele é que vai fazer as coisas do jeito dele. Ele vai fazer as coisas do jeito dele. Então, quando eu sou chamado a perdoar, não é porque eu vou inocentar aquele que é culpado. Não, eu estou entregando, eu não estou cobrando uma dívida com as minhas próprias mãos. Eu não estou, querendo fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas eu estou entregando na mão daquele que julga retamente. Quem é o que pode julgar retamente? Você vê que nós estamos aí em tempos de julgamento, né? No Brasil. Mas quem é juiz que pode julgar retamente? Quem? Quem é o juiz? Só retamente ali, completamente reto, justo, só o Senhor. Então entrega na mão dele. Quando eu perdoo, eu estou dizendo assim, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor sabe julgar retamente. Eu não tenho nada contra essa pessoa. Que o Senhor guarde, o Senhor livre ela de todo mal. E é muito importante que entendamos, para a gente finalizar, que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você não precisa sentir para fazer, você precisa fazer para sentir, tá? Quando você perdoa, você vai sentir o perdão aflorando dentro de você, porque o próprio Deus vai te capacitar para isso, tá? Porque é Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então, é essa mensagem que Deus ele está entregando para nós aqui nessa noite. Aliás, faz algumas semanas que nós já estamos falando sobre esse assunto, tá? E a pergunta que eu faço é, será que você não está aí numa situação onde você precisa perdoar alguém que te fez mal, seja lá no seu ambiente de trabalho, né? Seja ali na sua casa, porque o lugar onde mais a gente sofre com as ofensas são das pessoas com quem a gente mais ama, são das pessoas de quem a gente mais espera, né? As pessoas de fora, por mais que elas possam te ofender, mas não dói tanto como aquele que está dentro da sua casa. Pode ser um pai, uma mãe, pode ser um filho, pode ser um avô, um neto, pode ser o marido, a esposa, pode ser a sogra, a nora, enfim, de repente você é alguém que foi ofendido, traído, desprezado, humilhado, não sei. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas a palavra já foi deixada aqui, entregue aqui. Agora, tome a decisão sábia de entregar na mão daquele que julga retamente. Sabe como? Perdoando. Perdoando do mais íntimo do seu coração. Tá bom? Então, nós vamos agora aqui fazer uma oração para aqueles que têm essa dificuldade. Talvez você tenha essa dificuldade, que é natural no ser humano, sem o auxílio do Senhor. Por isso que nós precisamos da graça do Senhor, para que essa graça nos capacite para fazer a vontade dEle. Tá bom? Vamos orar? Pai querido e amado, a Tua graça em nossa vida é o que nós precisamos para fazer a Tua vontade. Sem a graça do Senhor, nós não temos condições de fazer o que o Senhor quer. E uma das coisas que o Senhor quer é que a gente perdoe. E talvez, meu Deus, essa mensagem esteja chegando agora, com certeza ela vai chegar a pessoas que têm que pedir perdão, têm que encontrar coragem para pedir perdão. E outros, muitos, que vão ter que encontrar uma coragem muito maior para liberar o perdão, para perdoar, e não só isso, mas perdoar do mais íntimo do coração. Sim, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, nos dê graça, nos dá essa graça, dá essa graça a esse irmão, a essa pessoa que ouviu essa mensagem e que foi tocada pelo Senhor. E que de repente, ó Deus, tem vivido numa prisão, tem vivido debaixo de um jugo, tem vivido nas mãos dos verdugos. Sim, Senhor, está sofrendo, não consegue dormir direito, não consegue viver em paz, em harmonia, fica remoendo sentimentos de anos e anos. Ó Deus Todo-Poderoso, a minha oração, Pai, é para que o Senhor venha agora com a Tua graça a envolver essa pessoa e ela mude a sua vida hoje, agora, em nome de Jesus. Meu irmão, fale com o Senhor aí agora. E ore por essa pessoa que te fez o mal.
Ore não pelo mal dela, até mesmo porque o Senhor não ouve essa oração, mas ore pelo bem dessa pessoa. Libere no seu coração, ainda que isso contrarie a sua vontade. Faça isso aí agora. Libere o perdão. Olha, se ainda assim você não tem força, peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Ele não quer que você, inocente ou culpado, ele quer apenas que você entregue nas mãos dele. Mas não é entregar nas mãos dele dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor julgue essa pessoa e faça o mal a ela. Não, é entregar na mão daquele que julga retamente, que sabe e está com o coração em paz, para que ele faça a vontade dele, não a nossa. Faça isso aí agora. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glórias e glórias sejam dadas ao teu nome. Eu te adoro, Senhor. Te louvo, bendigo, exalto e engrandeço o teu nome. Eu preciso do teu perdão, Pai. Eu tenho uma dívida que eu não tenho condições de pagar. Eu não tenho a menor condições de pagar. Eu preciso da tua misericórdia na minha vida. Me perdoe, me lave, me limpa. Oh Deus, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Pai, eu creio. Eu creio que vidas estão sendo restauradas agora. Eu creio, meu Deus, que neste dia, nesse momento, tem vidas, tem pessoas saindo da prisão, saindo das mãos dos verdugos. Sim, Senhor, sendo curadas, sendo libertas agora. Sim, seja livre, seja liberto, seja curado. Ah, meu irmão, seja livre pela fé. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Talvez a necessidade de perdão do seu coração seja de até dentro da igreja, lá na igreja onde você for ofendido pelo irmão. Então agora mesmo, aí onde você está, libere o perdão e receba a cura aí agora. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, um forte abraço. Deus abençoe. Um abraço aí para o Gregório Jimenez, que nos mandou uma mensagem, tá? Um abraço. E semana que vem nós voltamos aqui com outra palavra para abençoar no nosso coração, tá? Fiquem com Deus. Uma boa semana, uma ótima semana para todos.